Bom dia, com alegria, feliz sábado, representando o Mestre. É um lugar onde que Jesus precisava estar aqui. Mas nessa manhã nós vamos convidar Ele para vir pregar em meu lugar. Que Jesus possa vir e falar por mim o que Ele gostaria que a igreja ouvisse nessa manhã. Querido Pai, nós queremos te convidar agora para vir falar para nós o que nós precisamos ouvir. Clareie nosso entendimento e não seja um ser humano que vai pregar nessa manhã, mas que venha o Senhor pessoalmente e fala por nós. Querido Pai, abre os nossos corações, nosso entendimento, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 16 do nosso inário. Aquele que puder, vamos ajoelhar e orar a Deus. Querido Pai, estamos aqui na Tua casa nesse momento, pedimos licença para adentrar até Teu trono de graça, a sala de audiência, onde teremos um encontro pessoal contigo nesta manhã. Diz a serva tua que é impossível nós ir à casa do dono sem se encontrar com ele.
Por isso nós queremos estar a teu lado, estar contigo na tua casa nesse momento e permita que a nossa companhia a ti seja agradável. Não temos méritos nenhum em nós, mas é por mérito do teu Filho Jesus. Agradecemos também pelas visitas que nos deixam muito honrados com as suas presenças. E nesta manhã entregamos nossas vidas em tuas mãos, sob teus cuidados. Amém. Esse hino 16 que nós cantamos é um hino que eu guardo comigo há muitos anos. Há muitos anos atrás, na cidade de Tuparandi, aqui no Rio Grande do Sul, próximo de Santa Rosa, aí para quem não conhece, teve um revive com o pastor, que já descansa em Cristo, pastor Roberto Rabelo. Há uns anos antes eu tinha ouvido ele pelo rádio, a voz dele. E sintonizei aquele programa, aquela voz grave, uma voz de veludo. E ele disse que na próxima semana, naquele mesmo horário, ele estaria naquela rádio. Eu não mexi no rádio durante toda a semana, para chegar naquele dia, à noite, ouvir a voz dele. E o rádio não sintonizou aquela voz, mas aquela voz ficou gravada aqui em mim. Quem é esse homem? Eu preciso ouvir de novo. Ele pregando a palavra de Deus, mas eu preciso ouvir ele, eu preciso saber quem ele é. Foi se passando os anos e um dia anunciaram que teria um revive na cidade de Tuparandi. E eu sempre fui de revive. Participei de inúmeros revives com o pastor Bulhão. E eu fui a Tuparandi também, numa excursão da igreja. E lá, para minha surpresa, eu não conhecia ele. Sabia que esse pastor Rabelo vinha pregar lá, mas quem era ele eu não sabia. E quando eu vi ele pregar, eu reconheci a voz. Ah, então é esse aqui o pastor que eu ouvia. E depois eu consegui conversar com ele, falei com ele, contei a história da vez que eu ouvi ele pelo rádio. E ele contou cada experiência lá, que somente Deus tem dimensão do que é a palavra dele, a palavra de Deus que Deus deixou aqui. Um dia veio um material para a Rádio Novo Tempo, dos Estados Unidos, e estava no Porto de Santos. E precisava um despachante para ir lá, ele disse, para trazer, liberar essa aparelhagem que veio dos Estados Unidos. Só que precisaria, às vezes, uns 3 meses com antecedência. E as pessoas chegavam e falavam, pastor Rabelo, nós temos que arrumar um despachante para ir lá liberar esse material. Não vai dar tempo para nós. Calma, ele dizia. Tudo no tempo de Deus. Pensa a paciência de um homem peculiar dos santos. Passou mais uma semana, eles foram falar com ele, ele dizia, calma, tudo no seu devido tempo. Faltando 15 dias para o evento que estava programado, o pastor um dia chegou no escritório, ele disse, vamos lá em Santos hoje liberar o material. Pastor, já não dá mais tempo, não tem como. Agora até que nós arrumamos um despachante para ir lá e tal, não vamos conseguir mais. Confia, vamos lá. Ele chegou lá no Porto de Santos, na aduana, e ele chegou no escritório e chegou e perguntou ali para a recepcionista, eu preciso falar com o fulano de tal, assim, assim. Todos ficaram perplexos. Era a voz que eles ouviam no rádio. Eu preciso falar com fulano de tal, mas não precisou nem chamar ele já se aproximou do pastor Rabelo e disse, então é o senhor que fala no rádio? Sim, senhor, sou eu mesmo. Mas eu sempre ouço, e contou aquela história. Ele disse, o que eu posso te ajudar? O que eu posso ajudar o pastor? Eu tenho um material aqui para ser liberado, assim, assim. Não, tá tudo ok. Assinou lá e retiraram o material. Então,
A influência de pessoas tem um lado positivo. A influência do pastor para o bem da igreja, porque quem ouviu ele é uma voz inconfundível. E naquele dia eu fui com meus sonhos para casa realizado, consegui conversar com ele, perguntei de onde ele era. Ele disse: eu sou do Rio de Janeiro, mas como é que o senhor consegue viver lá no Rio de Janeiro, com aquelas guerras de lá? Ele disse: a gente vive num lugar tranquilo, a gente vive sob as bênçãos de Deus. Então é muito bom a gente realizar sonhos, e esse sonho um dia nós vamos ouvir de Cristo, chamando o nome de cada um de nós, como nunca ninguém nos chamou. Que Deus nos abençoe. Eu trouxe uma pequena mensagem nesta manhã, que está no livro de João capítulo 3. Aqui fala a história de um bom membro de igreja, um líder de igreja, um pastor de igreja, talvez um tesoureiro da igreja, e ele não vivia feliz, ele não vivia tranquilo, não conseguia descansar, sempre algo estava incomodando ele, ele tinha um vazio dentro dele, que não conseguia preencher. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e ele lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disser, importa nascer de novo. O vento sopra, onde quer que ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo é aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto, sentido, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como criais que falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos, uma noite, não conseguia dormir. Virava na cama, de um lado para outro. Eu não sei, eu quero crer que Nicodemos era uma pessoa muito ocupada, que ele foi à noite falar com Jesus. Muitos dizem que Nicodemos tinha vergonha de se encontrar com Cristo. Mas eu quero crer que Nicodemos, como ele era um mestre aí em Israel, ele não tinha muito tempo durante o dia. Então, fora do expediente, à noite, o vazio enchia o
aquele vazio que ele sentia dentro dele, ele sabia que ele precisava preencher aquele vazio. E uma noite ele disse assim: hoje não passa, eu vou encontrar com Jesus. E Nicodemos sabia onde encontrar Jesus. Jesus sempre estava à noite no Monte das Oliveiras, orando. Nicodemos pensou dentro dele: eu vou chegar lá, eu vou me ajoelhar nos seus pés, e vou me declarar para ele, e vou abraçar ele, eu vou beijar ele, e eu vou dizer: Senhor, eu estou aqui, preenche esse vazio que eu tenho dentro de mim. Mas quando Nicodemos chegou até onde Jesus estava, a conversa mudou. Quando Nicodemos chegou a falar com Jesus, ele disse para Jesus: Senhor, eu sei que tu és mestre em Israel, mas eu também sou. Ele colocou o eu na frente dele. A conversa mudou quando ele chegou lá. Nicodemos não quis se humilhar e dizer assim: eu sei que tu és mestre, e tudo que tu prega, ninguém pode pregar se não vem de Deus. Aí Nicodemos olha para Cristo: eu sei que tu és mestre, mas eu também sou. Quantas vezes nós chegamos a Cristo com o nosso eu, o nosso ego inflamado, o nosso orgulho, e isso impede de nós ser abençoados. Aqui Jesus não pôde abençoar Nicodemos. Ele disse assim: Nicodemos, e quando ele disse assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas, Senhor, como que pode um homem sendo velho voltar ao ventre materno e nascer de novo? E Jesus disse: Nicodemos, não te faça de desentendido. Você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Você precisa ser batizado. E Nicodemos desconversava. E Jesus conversando com ele: você precisa nascer de novo da água e do Espírito, porque senão você não vai ver o reino dos céus. Nicodemos ficou muito triste, questionou Jesus: mas como que pode? Eu prego a palavra de Deus, eu ensino a Bíblia, eu ensino tudo, a tradição dos judeus aqui em Israel, e Senhor, ainda tu diz que eu preciso nascer de novo? Sim, Nicodemo, você precisa nascer de novo, você precisa ser batizado. E Nicodemos ficou triste com Jesus, e Jesus disse: Nicodemos, vou te dizer mais uma palavra, uma frase. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que quando o Filho do Homem será levantado na cruz, todos atrairei a mim. E Nicodemos naquela noite, com orgulho ferido, Nicodemos percebeu que Jesus sabia de toda a sua vida, sabia dos seus erros, dos seus fracassos, sabia do seu vazio. E Jesus disse assim: você não tem lugar para mim no teu coração. Não devemos esquecer que Nicodemos e o jovem rico, Nicodemos era muito mais rico que o jovem rico. Um saiu, mas se arrependeu e voltou, e o outro saiu e não se arrependeu. E diz a tradição que o jovem rico morreu agarrado no seu dinheiro, morreu perdido. E Nicodemos foi, e depois de um tempo ele se arrependeu. Nicodemos, você ensina a tradição para os homens, e eu ensino a vida eterna. Você ensina um lar terreno, um lar aqui, onde aqui tudo será destruído, mas eu ensino das coisas celestiais, da onde eu vim. E ninguém daqui subiu para lá para saber como é lá, a não ser o Filho do Homem que veio de lá para cá e pode falar essas coisas. Nicodemos naquela noite com orgulho ferido, e ele percebeu que Cristo sabia de toda a sua vida, sabia de tudo, o vazio que ele sentia dentro dele.
Nós, como seres humanos, sentimos também esse vazio, um vazio dentro de nós que somente Cristo pode preencher. E, como diz aqui no verso 14, quando o Filho do Homem, Nicodemos, um dia eu vou ser levantado lá na cruz, e quando eu serei levantado na cruz, você vai entender, Nicodemos, você vai compreender as palavras que hoje eu estou te dizendo. E Nicodemos, com orgulho ferido, talvez com raiva, com rancor, com ódio no coração, saiu, nem se despediu de Cristo e foi embora. Passou 3 anos e meio, quando Jesus estava sendo levantado na cruz. Os olhos de Jesus se cruzou com os de Nicodemos. E Nicodemos, no seu interior, disse: Senhor, faça hoje o que eu não te deixei fazer há 3 anos e meio atrás. Senhor, eu estou aqui, eu quero a salvação, eu quero você, eu quero que hoje eu preencha esse vazio que eu sinto dentro de mim. Desde aquela última nossa conversa, eu não tive mais paz, a minha angústia aumentou. Mas são palavras minhas, Nicodemos não está escrito isso que Nicodemos disse, mas eu acredito que eu diria isso. Senhor, desde aquele encontro que eu tive contigo há muitos anos atrás, eu não tive sossego, eu não tive descanso, está sempre martelando aqui dentro de mim. E Nicodemos naquele dia disse: Senhor, estou aqui, pronto, salva-me, estou aqui, leva-me para onde o Senhor quiser. Ele já não se importava mais o que os rabinos, o que os judeus falariam, mas aqui estava um Nicodemos convertido. E nós sabemos que Nicodemos foi convertido porque ele e José de Arimateia foram na sexta-feira, ao final da tarde, recolher o corpo de Jesus. E a conversa entre Nicodemos e José de Arimateia foi: aonde vamos sepultar o mestre, que já está chegando o sábado? José de Arimateia disse assim: eu tenho o sepulcro feito, o meu sepulcro lá na rocha. Eu empresto ele, depois eu faço outro para mim. E até esse momento eles não criam que Jesus ia ressuscitar. E José de Arimateia, com Nicodemos, depositaram o corpo de Cristo num sepulcro que não era para Cristo. A cruz que Cristo foi crucificado não era dele. A cruz era de Barrabás, com as medidas de Barrabás, com a altura, os braços de Barrabás. Com certeza, o carpinteiro que fez a cruz para Barrabás dizia no seu interior: finalmente vai ser crucificado um marginal, um bandido, um cruel. O carpinteiro levou a cruz, pegou seu dinheiro e voltou para casa. Finalmente vai ser morto. E no dia que Jesus ia ser condenado, foi condenado, não havia mais tempo para chamar o carpinteiro, tirar as medidas de Jesus para crucificá-lo. Aí disseram: tem uma cruz ali que era de Barrabás. Pegamos ela, pegaram a cruz de Barrabás, aonde Cristo foi condenado, foi crucificado. Então você talvez e eu, nesse momento, nós sentimos um vazio dentro de nós, e nós tentamos preencher com coisas materiais, com tudo, uma música, comprar uma roupa, alguma coisa para preencher esse vazio, mas nada preenche. Nós precisamos de Cristo em nosso coração. Hoje, o meu sermão sempre, não sou de pregar muito, 15 minutos, 20 minutos, é o suficiente. Dali para frente é só. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude, que nós possamos cada dia buscar mais de Cristo, mais do amor dele. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem.
Aqui nós estamos passando tempo aqui para a nossa morada está no céu. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse dia. O hino final vamos cantar 192, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Querido Pai, muito obrigado pela manhã que tivemos aqui na tua casa. Nos despede agora com teus santos anjos, com teu Santo Espírito, e que nesse sábado nós possamos estar cada dia, cada vez, cada hora, cada minuto mais unido a Ti, e que nós possamos ser cada dia mais semelhante a Ti. Perdoa onde temos falhado, sabemos que nossas falhas são muitas, nossos pecados são muitos. Muitas vezes nós desafiamos a Tua lei com punho erguido, mas por favor, Pai, somos seres humanos pecadores e por isso nós imploramos para Ti perdão. Ajude cada um que nessa manhã aqui esteve e os que não tiveram aqui possam ser ricamente abençoados. É em nome de Teu Filho amado que nós te agradecemos. Amém.